Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela acolhida que vocês fizeram e, evidentemente, muito obrigado porque vocês guardam a fé, né? Então, o homem de São Paulo, na carta a Timóteo, justo vive da fé, né? Então, em função disso que nós hoje, em razão desse fato que nós estamos reunidos e somos aqueles e aquelas que guardam a fé, né? Então, muito obrigado a todos e a todas que no dia a dia, no cotidiano, fazem essa experiência de viver na perspectiva da fé, né? Evidentemente que, assim como agradecido a vocês por essa vivência da fé, agradeço também. Eu não sabia há tanto tempo eu estava sendo esperado, mas se eu soubesse eu tinha me oferecido, né? Não sabia, né? Então, quero agradecer as palavras gentis de Gabriel, que sempre, não é? Parece um anjo ele mesmo, né? Assim, vamos ver daqui a quantos anos de pato já tem? Hã? Vamos ver mais daqui a um tempinho, não é? Será como eu, que tem um pouco de Heróis da Resistência e giz, que eu fui professor, então caiu muito giz, aí grudou aqui, assim como certas pessoas também. Tem gente aqui, além do pai Gabriel, que eu conheço há um bom tempo e fica me filmando, não é? Eu nem vou deixar as brincadeiras, porque eu sou cearense, entendeu? Então, é impossível falar de coisas sérias sem brincar, né? Mesmo porque Deus é alegria, Deus é amor, Deus é alegria. Tanto assim que nas bodas de Caná, Jesus transformou a água em vinho, e que na Bíblia é sempre um sinal da alegria do ressuscitado, a alegria da presença de Deus, né? Então, evidentemente, que eu quero agradecer a Deus também esse dia, essa bênção de encontrar Luciano, que fez um caminho comigo também. Depois ele encontrou um abençoado de Deus, não é? Aí ele veio. Mas Luciano Luciano significa luz, né? É uma luz. E Luciano é uma luz porque ele me irritava muito. Porque ele é de uma paciência mais do que de Jó. E eu sempre fui um pouquinho mais temperamental, o meu temperamento. Eu estou mais bolinho agora porque os 52 anos faz com que a gente se escore logo, aí, não é? Então, mas Luciano no seminário era uma pessoa que tinha muita paciência comigo, sempre eu lembro e fico muito agradecido porque ele foi um sinal de Deus com a paciência dele. Bom, pessoal, então o padre Gabriel, o anjo da igreja, né, de vocês, me chamou para uma feliz, assim, eu fiquei muito contente, né? Como eu estava dizendo, eu tenho 20 anos de padre, fiz 21, vou fazer 21 agora em agosto, dia 31, e já estou na paróquia de São João Bosco há 6 anos, e muito feliz naquele lugar, porque ali eu vivi 6 anos já de um momento de Deus muito importante, e ele pediu então para vir hoje. Como eu disse, eu sou cearense e tenho 44 anos já de Bahia, eu já moro aqui há 44 anos. Né? Mas a Bahia é sempre um negócio diferente, né? A gente sempre aprende alguma coisa, é muito bom estar aqui nesse lugar, porque toda a minha vida, mais tempo aqui eu tenho do que na minha terra, né? A gente nunca esquece a terra da gente, como diz Patativa do Assaré, né? Um poeta da minha terra, mas é importante a gente aprender, como dizia minha velha mãe, né? Cada terra tem seu uso e cada roda tem seu fuso. E Gilberto Gil que diz que a Bahia deu a ele régua e compasso. Eu não chego a tanto, né? Mas de qualquer sorte eu posso dizer que muito da experiência de fé, toda a minha vida de fé, na verdade, é aqui. Eu estou sempre descobrindo. E cada vez que venho numa comunidade assim, é sempre muito importante. Então, sem mais... O tema de hoje, não é? O sacramento do batismo, porta de entrada para a vida do céu, não é? Um tema bonito,
né? E eu fiquei assim, esses dias que recebi, fiquei misturado com a preocupação do tema e a alegria de ter sido convidado para vir aqui na igreja do Anjinho Barroco de vocês, né? Ele só tem um defeito, esse anjo, vocês já sabem, né? Ele torce para um time que caiu ontem. Paciência, né? Nem tudo é perfeito, é um anjo de asa quebrada, mas está tudo certo, não é? Vamos fechar os olhos para isso e vamos bola para frente. Então, pessoal, olha só, eu fiquei pensando um pouquinho nesse tema, fiquei muito feliz, como disse, e pensei de pegar, vou passar por algumas coisas por cima, porque é de conhecimento de todo mundo. Eu só vou retomar para lembrar, que é o Catecismo da Igreja Católica, né? E aí eu queria contar a experiência. Esses dias eu escutei uma moça que, como na Bahia, né, tem um pé na igreja e um pé em outros lugares, né? Mas ela era da igreja e está voltando. E aí ela queria saber de mim. Eu disse: olha, como é que eu vou fazer isso? Me lembrei de Filipe no caminho lá, que encontrou lá um eunuco, e ele começou a fazer várias perguntas, e eu disse: olha, o melhor caminho para a gente, cada religião, cada prática religiosa tem um credo, nós temos uma experiência de fé. Então, já que você saiu e vai voltando, vamos retomar esse caminho, porque a experiência da fé é uma experiência comunitária, não é uma experiência protestante, com todo respeito a todas as outras experiências, mas é uma experiência comunitária. A gente vai, e aí, por coisas muito interessantes, o rapaz do Uber, ele é também de religião de matriz africana, e ele é bem envolvido, ele está bem envolvido, né? E aí a gente conversando, e ele falando um monte de coisa, perguntando um monte de coisa, não é? E assim foi muito interessante, porque ele disse: tem 3, 7 de abril. Eu disse: lá, que bandido, e agora? Como é que é a igreja? Eu sei que a igreja fica no fim de linha, vai me levando aí. E ele foi falando as coisas, e aí acho que a gente encontrou, não é, uma oportunidade para a gente fazer a experiência de crescer na fé. Ele falando as coisas dele, falando das minhas, e no final das contas a gente vai aprendendo junto as coisas, né? E aí eu pensei um pouquinho, tomei o catecismo da igreja, e assim, a título de só memória, de lembrança, né? As 4 partes que formam o catecismo da igreja. Primeiro é o eu e o nós cremos. Eu creio, nós cremos. Essa é a primeira coisa importante, não é, do catecismo da igreja, não é? E a segunda coisa, né, é a descrição da história do povo de Deus, do Primeiro Testamento, não é? Deus cria todas as coisas, Deus faz muitas coisas, Deus chama os juízes, Deus chama os profetas, Deus chama os sábios, os sacerdotes, não é? Para justamente ir ajudando o povo a ouvir essa palavra. O Padre Gabriel fez, os proclamadores da palavra, né? Então o povo escutava a palavra, e cada vez que escutava a palavra, o coração se enchia de alegria e se rejubilava e tomava força de novo, né? Depois, a outra coisa, né? Depois desse nós cremos, eu creio, nós cremos, nós temos essa experiência de celebrar o mistério, que é, primeiro, retomar a história do povo de Deus, depois retomar a história do novo povo de Deus. Nessa experiência do novo povo de Deus é que entramos nós, a comunidade. Quando a gente se prepara no Advento, celebra o Natal. Quando a gente se prepara na Quaresma e celebra a Páscoa. E depois, quando a gente, depois da festa de Pentecostes, a gente começa a viver o mistério da igreja, não é? Nessa igreja, não é, que tem a missão, depois de Pentecostes, de atualizar Jesus Cristo.
Porque a fé, eu dizia para o rapaz do Uber, a fé que você tem, que você professa, é uma fé que você recebeu daquelas pessoas que fazem parte da sua história. Assim como eu recebi a fé da minha mãe, que me transmitiu. Depois eu cheguei aqui na comunidade, eu fui aprendendo e cada dia vai se fortalecendo. Porque se fosse a mesma coisa para todo mundo, então eu, em tese, deveria ser da religião de matriz africana, eu deveria ser budista, eu deveria ser qualquer outra coisa. Mas eu sou cristão porque a fé não é uma fumaça que entra na gente. É um dom de Deus que chega a nós pelos irmãos e pelas irmãs. Então a missão da igreja, depois de celebrar o Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, o dom da Páscoa, que é o Espírito Santo, então a igreja tem a missão de atualizar esse acontecimento, quer dizer, trazer para hoje. E nós trazemos para hoje, nós vivemos hoje, nós acreditamos hoje, quando a gente se reúne, quando a gente escuta a palavra, quando a gente canta a palavra, quando a gente pratica a palavra, né? A palavra de Deus, que não foi feita para destruir ninguém, não foi feita para dividir ninguém, não é? É amor que vai e é amor que vem. Assim é a palavra de Deus, não é? E ela se atualiza todas as vezes que eu digo eu creio, todas as vezes que eu digo nós cremos, todas as vezes que a gente celebra essa fé juntos, então o Senhor renova em nós essa fé. E a igreja atualiza esse acontecimento não de forma assim, vamos dizer, subjetiva. Jesus está no meu coração. Ele não está no coração de ninguém, porque Jesus não é proprietário, não é uma casa, não é um carro, ele está no meio de nós. Ele é o Emanuel. Ele é o Emanuel, Deus conosco, o Deus que era, que é e que há de voltar. Então, quando a igreja, revestida desse acontecimento, atualiza, ele renova em cada um e em todos nós esse dom, e de modo mais objetivo, através dos sacramentos. E todo mundo já ouviu, todo mundo já leu, de alguma forma todo mundo sabe que o sacramento é um sinal invisível, um sinal visível da graça invisível de Deus, como é dito na carta aos Hebreus. Deus é uma realidade invisível. Moisés, quando recebeu o chamado de Deus, ele perguntou: qual é o seu nome? Porque teu nome significa teu controle. Ele disse: vá e diga que eu sou, mandou dizer que liberte o meu povo. Não tem o controle. Deus não é propriedade privada de ninguém. Ele é uma realidade que se revela no tempo e na história, em todo homem e toda mulher de boa vontade. E aí, esses sacramentos é a forma como a igreja, reunida para celebrar a palavra de Deus, atualizar o mistério de Cristo, convoca a todos aqueles, como ouvimos do Evangelho, que escutam de perto e de longe o chamado do Senhor. E aí é acolhido na comunidade, como fez o Padre Gabriel, acolhendo a comunidade, grupo tal, todo mundo aplaudindo, não é? Então, a iniciação da fé. Depois, esses sacramentos da cura, que é a confissão e a unção dos enfermos, e de modo os dons do serviço, o matrimônio e a ordem, não é? E então a igreja atualiza esse mistério da fé, que é Cristo no meio da comunidade que celebra a palavra de Deus com grande alegria, tendo uma compreensão de que nós não somos uma igreja isolada, nós somos uma igreja militante, nós somos uma igreja que espera adormecidos os que morreram, e uma igreja gloriosa, todos os santos, entre eles todos Nossa Senhora de tantos nomes. A igreja gloriosa. A igreja atualiza o mistério de Deus em Cristo Jesus, todas as vezes que reunida, celebra a palavra criadora de Deus, a palavra que é amor, que vai e que vem,
na medida em que ela celebra os sacramentos, gerando assim uma comunhão dos que estão vivos guardando a fé, dos que já partiram na fé e dos que já gozam das alegrias da fé, os santos e santas. Dessa forma, a igreja, celebrando e atualizando esse mistério cristão, ela vai fazendo com que Cristo seja tudo em todos. Então esse primeiro momento, como disse, do eu creio, nós cremos. A segunda coisa, a igreja no catecismo lembra a gente que todo homem, toda mulher que ouve de perto e de longe a palavra do Senhor e acredita em Jesus Cristo e entra na comunidade de fé, ele passa a viver a sua vida em Cristo. Em Cristo morremos, em Cristo ressuscitamos, como novas criaturas, E aí nessa dimensão a igreja vai nos convocando, para ser um pouquinho mais breve, eu vou tomar uma frase do meu padroeiro Dom Bosco, que diz: Deus nos colocou no mundo para os outros. E acho bonito porque Padre Maton, que foi o meu orientador vocacional, ele dizia, quando celebrava o matrimônio, ele dizia: você está casando para ser feliz? Luciano, cadê sua bonita? Está em casa se recuperando. Ele falou isso para mim, eu já tinha esquecido. Já vejo o peso da idade, a gente esquece fácil. O Marcos contou para mim o nome, acho que umas 3 vezes eu perguntava, é a idade, é o peso da idade. E ele dizia: não, você está casando. Os homens respondiam: para ser feliz. Ele dizia: não, você está casando para fazer ela feliz. Então Dom Bosco dizia justamente isso: Deus nos colocou no mundo para os outros. Então o segundo capítulo, a segunda parte do catecismo, é fazendo a gente compreender que nós que ouvimos o chamado do Senhor em Cristo Jesus e entramos na igreja e vivemos Cristo ontem, hoje e sempre, nós precisamos conduzir a nossa vida segundo Cristo. E Cristo deu a vida para que todo mundo tivesse vida e vida em abundância. Aí nesse momento, evidentemente, a igreja começa a mostrar para a gente que a fé tem 2 dimensões, A dimensão do amor a Deus, como é descrito nos 3 primeiros mandamentos, e o amor aos irmãos, que é colocado lá nos 7 sacramentos restantes. Então, a base da vida em Deus, em Cristo, na igreja, é o amor a Deus, é o amor aos irmãos. E Deus me colocou no mundo para fazer acontecer, o bem para o outro. Então, a vida em Cristo é gastar, não é se negar, não é se condenar, não é se renegar, mas é colocar a nossa vida em favor dos irmãos. Então eu sou feliz quando eu estou à disposição para que outros encontrem a vida e a vida em abundância. E é nesse sentido que Santa Teresinha, para não fugir de Nossa Senhora do Carmo, dizia: passarei o meu céu fazendo o bem na terra. Então esse eu creio, nós cremos em Cristo na igreja, atualizando o mistério de Cristo, tudo em todos pela celebração dos sacramentos, é um convite para nós intensificarmos o amor a Deus, e o amor aos irmãos, servindo a Deus, procurando construir o bem para todos indistintamente. A terceira coisa importante que eu gostaria de recuperar, ou a quarta coisa, melhor dizendo, é a dimensão da igreja orante. Então, olha, eu creio, eu celebro, eu vivo, eu rezo. E a oração que a igreja nos coloca a fazermos sempre de modo intenso, profundo e permanente é a oração que tem como modelo a oração do Pai Nosso, que dignifica Deus e ao mesmo tempo nos ajuda a fazer 7 pedidos a Ele para nós materializarmos, concretizarmos essa vida nele. Então esses são os 4 momentos
do catecismo, que são importantes, não é? Que eu estou passando assim por cima, correndo, para não cansar vocês, só para reforçar e a gente entrar nesse espírito do que disse o tema: o sacramento do batismo como porta, não é? Como porta de entrada para a vida do céu. Aí eu fiquei me perguntando, a que céu eu estou pensando? Que céu eu estou pensando? O céu. Mas o astronauta russo, quando pisou na Lua, disse: procurei Deus e Ele não estava aqui. Deus não estava lá. Então esse Deus que a gente imagina, como dizia um santo católico muito importante, Aristóteles, que está acima de todas as coisas, não necessariamente significa esse céu das nuvens. Uma amiga minha, uma vez que andou de avião a primeira vez, disse: ah, que coisa linda, os anjos deviam estar todos lá em cima. Eu fui comprovar, não vi um anjo. A vez que eu andei de avião, a primeira vez, além do medo, tinha a curiosidade, eu queria ver os anjos, não encontrei um. Eu não sabia que ele estava aqui em 7 de abril, tá certo? Mas, não é? Então eu fiquei me perguntando assim, esse tema, o batismo como porta de entrada para a vida do céu. Com certeza não é esse céu do astronauta russo, não é o céu que minha amiga achou onde tinha os anjos, os santos e onde Jesus estava, mas o céu tem a ver com essa realidade que dizia, repito, Santa Teresinha: é fazer o bem aqui na terra, porque Deus é o sumo bem e o céu é Deus. Então todas as vezes que nós, homens e mulheres, dizemos eu creio, nós cremos. Todas as vezes que a gente celebra a presença do sumo bem encarnado, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava junto de Deus e o Verbo habitou entre nós. Todas as vezes que nós celebramos com a igreja, atualizando esse acontecimento pelos sacramentos, nós vivemos Cristo, que passou a vida fazendo bem a todos, como é dito nos Atos dos Apóstolos 10:38. Cristo passou fazendo bem a todos. Então, o sacramento do batismo, que é a porta de entrada no céu, é fazer o bem. E Santa Teresinha, para não sair dela, dizia assim: eu vou para o céu encontrar a quem? Encontrar a Deus? Mas Deus eu já tenho Ele aqui, eu não preciso ir para o céu. Porque Teresinha é marcadamente a santa dos humildes, porque sempre procurou viver o amor na mais estreita abnegação em favor do outro. E ela diz: no coração da minha mãe, a igreja, eu serei o amor. Então outra coisa não pode ser o céu, senão a prática do bem, que é o amor de Deus derramado em nossos corações, na força do Espírito que nos ensina a dizer: Deus, Paizinho do céu. E que todos nós somos irmãos e irmãs, porque em Cristo fomos nele enxertados, nele fomos incorporados, pela missão da igreja que anuncia o Evangelho a todo homem e a toda mulher, que de boa vontade, aceitando a Cristo, se faz nova criatura. Assim, irmãos e irmãs, o sacramento é a ação de Deus, é a ação de Cristo, é a ação da igreja. Então o céu é reconhecer, como diz São Paulo, a carta aos Romanos: todas as vezes que eu olho o mundo, eu vejo Deus. Todas as vezes que eu olho o mundo, eu vejo Cristo que salvou o mundo. E todas as vezes que eu vejo o mundo, eu encontro o campo para onde Cristo mandou a sua igreja, os cristãos. E ide por todo o mundo, não é ide para o céu.
Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. E a todo aquele que crer e for batizado, será salvo. E todo aquele que não crer, será condenado. Não será condenado ao inferno, porque Deus é amor. E não existe nenhum lugar que Deus não esteja. E o inferno de Santa Teresinha não pode ser um lugar, porque não existe lugar onde Deus não esteja. E se lá for um lugar onde Deus não está, eu quero ir para o inferno, diz Santa Teresinha. Lá ela, hein? É ela que disse. Eu quero ir para lá, porque lá é o único lugar onde Deus não é amado. Então eu vou para lá para amar a Deus. Então o sacramento do batismo é a porta de entrada para o céu, não o céu da nossa cabeça, não o céu da nossa imaginação, dos nossos sentimentos, como lugar de fuga, não o céu que muitas vezes a gente imagina que é um lugar onde eu vou ser privilegiado e o outro que é daquele jeito, que é daquela forma, não entrará no reino do céu, porque está escrito na Bíblia que ele não vai para o céu, porque ele está um beberrão, ele está isso, ele está aquilo, ele não vai para o céu. Não, o céu é a experiência de fazer, de experimentarmos o bem e de compartilharmos o bem. E o bem é Jesus Cristo. Então, quanto mais os homens e as mulheres não conhecem a Cristo, tanto mais nós somos chamados a anunciá-lo. Então, o sacramento, irmãos e irmãs, e de modo especial o batismo, é aquele que nos conduz para a vida de salvos, é aquele que nos introduz na vida da comunidade, que deve ser um lugar. Vejam só como eles se amam, eles tinham tudo em comum. Isso é o céu, é quando nós adquirimos a consciência de que somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos de Jesus Cristo, somos todos filhos da igreja, e portanto somos um sinal do reino de Deus, quando nós nos reunimos e aprendemos a partilhar, a compartilhar os dons que Deus nos oferece. E na ladainha vocacional diz assim, na última estrofe: toda idade tem algo a doar, que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada, algo a doar. Cada um na sua idade tem algo a doar a Deus, porque Deus está presente entre nós. Irmãos, irmãs, então o batismo é essa porta de entrada na vida divina. E assim diz o catecismo, várias coisas: liberta e nos regenera, faz-nos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, faz-nos responsáveis pela missão, como ouvimos no Evangelho. É um mergulho, é o emergir novo em Cristo, aquele que com Cristo morre, com Cristo ressuscita. É uma renovação, renovai o mundo pela transformação da vossa mentalidade, oferecendo os vossos corpos como hóstias vivas, santas e agradáveis a Deus, como é dito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo de 1 a 2. O reino de Deus é a renovação da nossa mentalidade, não vivendo mais como homens e mulheres do mundo, marcado pelo pecado, que só pensa em si, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois de mim sou eu. Mas quando nós fazemos a experiência de Deus em Cristo Jesus, na força do Espírito Santo, formando o seu corpo místico, a igreja, assumindo o nosso batismo, nós queremos nos renovar todos os dias, deixando a mentalidade do homem velho, egoísta, individualista, farinha pouca, meu pirão primeiro, é tempo de Murici, cada um cuida de si. Não. Renovação da nossa mentalidade é aprendendo com Cristo, que é manso e humilde de coração, a partilharmos com todos. Vejam como eles se amam, eles tinham tudo em comum. É iluminação, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, e vós sois os ramos. Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Eu sou a porta por onde, formando assim a grei, assim chamada, viu? Um palavrão, que é uma palavra bonita, não é uma palavra negativa. A grei é a Assembleia do Senhor. Lembrem-se, quando Paulo, revestido da autoridade dos doutores e sacerdotes da antiga do templo, com carta para matar os cristãos, no meio de Damasco, ele teve uma visão do Cristo e disse, Cristo, lá o texto, não é? Sobre Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele não perseguia Cristo, ele perseguia a igreja, mas Cristo se identificou com essa igreja. Então nós, quando atualizamos Cristo, toda a comunidade batizada é outro Cristo para o mundo que está jaz do maligno. Não porque o mundo pertence ao mal, mas porque se nós, os cristãos, não formos à luz de Cristo, falando que está junto, compartilhando, então o mundo jaz do maligno, sim. Dizia um Papa, se não me falha a memória, ele dizia, eu não tenho medo do barulho dos pagãos, dos ímpios, eu tenho medo do silêncio dos cristãos. Quando nós não assumimos a nossa missão. E dessa forma, então, é que a graça do batismo, tão prefigurada na criação, prefigurada no dilúvio, prefigurada na travessia do Mar Vermelho, era uma imagem do batismo que Cristo na cruz deixou para nós, quando na cruz Ele batizou a humanidade no seu sangue derramado, para que todos nós tivéssemos vida e vida plena, como diz no Evangelho de São João. Irmãos e irmãs, o batismo é a porta do céu para o paraíso, é a porta do céu, repito, para ser mais fiel, é a porta de entrada para a vida do céu, porque assim como é no budismo, no hinduísmo, no shintoísmo, no presbiterianismo, no pentecostalismo, tem muitas igrejas aqui, toda igreja tem ritos iniciais, e quando o sujeito, a pessoa, decide participar daquela religião, ela tem que ser catequizada, e ela passa a pensar com o credo daquela religião. Assim também nós, quando fomos trazidos ou viemos por nossas próprias pernas para a igreja, passamos a não dizer apenas eu creio, a gente passou a dizer nós cremos. Mas em que eu creio? Em que nós cremos? Nós cremos em Jesus Cristo, que foi prometido e nasceu, sofreu e ressuscitou, e disse, ide, batizai em nome do Pai. Assim a igreja vive a sua graça batismal, não é? Convidando a todos e a todas para, vivendo o seu batismo, nós sermos no mundo um sinal, um luzeiro, fazendo não somente que nós vivamos da experiência de um dia participarmos da eternidade, mas já procurando encarnar, internalizar na nossa mente, em nosso coração e nos atos, a vida de Cristo, que é o sacramento de Deus. Cristo é o sacramento, um sinal visível da graça invisível de Deus, e Cristo deixou a sua igreja como um sinal sacramental da presença dele. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos e irmãs, que bom que nós somos batizados, que bom que nós estamos juntos, e é bom que assim nós permaneçamos, como diz o Salmo. Oh, como é bom para os irmãos viverem unidos, é como o óleo suave que ele desce na barba de Luciano, não é? É de Arão, mas como nós não temos um Arão, vai ele mesmo, né? A gente pega ele mesmo, não é? É bom estarmos juntos, é bom a gente celebrar junto. Nós somos irmãos e irmãs, pouco importa se eu venho do sul ou do norte, do leste ou do oeste, o importante é que eu creio e nós cremos. Que bom que Deus está entre nós e que Ele nos chama a continuar vivendo esse novenário com grande alegria, porque Deus nos chamou, continua nos chamando e há de chamar mais pessoas, para que, assumindo o seu batismo, nós possamos dizer: Cristo vive! Cristo vive! Cristo reina! Cristo impera! E viva o anjinho barroco! Deus lhe abençoe, viu?